Fala, handbolista! Muito boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo com o handbolista Mustafa, my friend, a Mauri. Tem uma galera aí, chega aí, estamos no nosso bate-papo com o handbolista. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Estamos aqui hoje, nosso bate-papo com o handbolista de número 22. Fala, Henrique, beleza? O grande Luana já está aqui com a gente, já vou te mandar o convite aí. Galera, é o seguinte, se você nunca viu um dos nossos quadros aqui de quinta-feira, nós temos o bate-papo com um handbolista, meu, que acontece toda quinta-feira à noite, finalzinho da tarde, à noite, né? Depende da agenda do nosso convidado, tá bom? E toda segunda-feira, 8h30 da noite, nós temos uma live ao vivo no YouTube, religiosamente, é uma live de 30 minutos, chama Handball Ação. Religiosamente, toda segunda-feira, 8h30 da noite, lá no YouTube, beleza? Convite para nossa querida convidada. Hoje à noite o papo promete, hein? Promete, hein? Ó, hoje tem sacadas aí inéditas aí, hein? Deixa eu ver aqui. Fala, amigo Nesmi, show de bola, que massa. A galera do Fox City também tá com a gente, que demais. Nossa convidada já tá entrando aí. Oi, Luana. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Que demais, que sotaque gostoso de ouvir. Eu ia falar isso, agora vai ouvir o Nordeste falar. Luana, boa noite, querida. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente essa noite, né? É maravilhoso poder estar conversando com nossos amigos, né? Contando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do handball feminino, da arbitragem feminina, né? Do Nordeste, né? Então é um momento assim maravilhoso para nós aqui, que vamos estar compartilhando com a galera do Brasil e do mundo inteiro, né? Queria te agradecer do fundo do meu coração por você ter aceitado o nosso convite, de ter disponibilizado o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Pô, então estou muito feliz de estar aqui com a gente. Obrigado, Nem viu? fale que hoje o dia é corrido. Show de bola. Como é que tá o Nordeste aí? Pois é, né? Quente, mas as pessoas já estão se animando aí com a volta às praias, porque praia aqui é tudo pra gente, né? Ai, como é que tá as praias? Não tá liberado ainda, então? É, foi liberado, mas com o uso de máscaras, né? O distanciamento social, as barracas que vendem coisas também com distanciamento, enfim, mas é a necessidade de mergulhar no mar, que as pessoas estão assim, desesperadas, Renovar as energias, né? não é? Então vamos lá. Luana, é o seguinte, só para você entender um pouquinho como é que tá aqui nosso cenário hoje, né? Toda quinta-feira, fala, professor Tel, a gente tem um bate-papo com o handbolista aqui, né? Um quadro que a gente tem. Nós já estamos há 22 semanas invictos e consecutivos, né? Nesse quadro, e tá muito legal. Onde a gente traz uma celebridade do mundo handball para conversar com a gente, trocar uma ideia, interagir, compartilhar com os outros handbollistas do Brasil e do mundo, né? E hoje nós estamos aqui com você e nós vamos falar um pouquinho dessa questão da arbitragem feminina, do handball feminino, o handball no Nordeste, né? Algumas perspectivas de que a gente possa estar imaginando aí para os próximos meses, próximos anos, né? Mas antes de a gente iniciar o nosso bate-papo de verdade ali a fundo, o tema principal do nosso encontro, eu queria que você se apresentasse para os nossos amigos handbollistas aí. Quem é a Luana? Da onde a Luana está falando? Que sotaque gostoso é esse? Se apresenta para os nossos amigos aí. Pois então, gente, meu nome é Luana Pantoja, sou daqui de Pernambuco. E aí, minha história no handebol é de muito tempo, porque eu comecei na escola lá com 15 anos, jogando handebol. Então, fui goleira a minha vida inteira. Joguei campeonatos estaduais, campeonatos do Nordeste, campeonatos brasileiros. Joguei com a Paraíba também, representando o Nordeste.
fomos já vice-campeãs brasileira, campeã brasileira, melhor goleira do Brasil. E o handebol sempre, sempre teve em minha vida, facilitou os estudos na escola, né? Porque a gente tinha bolsa, incentivou para fazer a faculdade, para continuar jogando. Aí jogamos os JUBs, né? Os Jogos Universitários Brasileiros. Em, e, e o handebol também foi o guia, né? Escolhi a profissão de educação física. Hoje sou formada, já sou especialista também. E, e o handebol abriu portas para iniciar a vida profissional, né? Trabalhar com handebol foi o início da minha profissão, então as pessoas envolvidas com handebol que me indicavam para trabalhos, estágios e tal, e aquele gostinho de não ficar distante do handebol. E agora acabou a faculdade, e as pessoas começaram a casar, a ter seus filhos e não jogar mais, e eu, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí ainda na época que a gente jogava representando a universidade, a minha amiga Geisiane, que minha dupla, né, de arbitragem, Luana, e aí, que tal? Bora arbitrar? A gente já está aqui no fim de carreira. Né? Então tá. E aí, e a gente jogava e começou a apitar, e ficava naquela jogando e apitando, e aí foram vendo que a gente estava gostando, estudando e podia ir mais além. E aí chegou aquele belo dia de dizer assim, olha, ou vocês param de jogar para apitar, ou não vai dar muito certo isso. Bom, mas aí a gente já estava se formando, então vamos apitar. Optamos por apitar e parar de jogar. Aconteceu isso durante 6 anos. E aí fizemos o curso de árbitro nacional, passamos, ficamos um tempo apitando, né, pela Confederação Brasileira de Handebol. E depois veio o convite de fazer o curso de árbitro internacional, então nos preparamos bastante. Até fomos bem no curso, né? Tiramos nota boa, apitamos direitinho e tal, mas aí a minha dupla ela estava fazendo mestrado, querendo seguir o caminho dela de psicóloga, né, e tal, e aí ela não estava mais naquela de handebol, de arbitrar e tal, ela estava querendo dar uma parada. E aí, nosso representante, né, o Salvio, na época, que estava lá com a gente no curso de arte internacional, e ele foi bem, né, sincero, perguntou, vocês querem, não querem e tal, e ela falou que ela queria seguir a carreira dela. Pois bem, e aí então, até fizemos teste físico, apitamos direitinho o campeonato sul-americano, mas aí a gente não seguiu a carreira, da dupla, né? Ela parou para continuar o mestrado dela. Hoje ela está bem, super bem na área dela de psicologia. E eu continuei apitando. Então, eu estou aqui apitando com os rapazes. E estou aí jogando Master, viajando também, passeando, brincando, se divertindo. E continuo apitando. Então, apitei até uma fase da Liga Nacional que teve aqui, com outro árbitro nacional daqui. E aí foi bem legal e continuo. Não aparecer dupla feminina, eu vou estar aqui apitando com os meninos. Luana, uma característica marcante da galera que tá no handball hoje, né?
essa oportunidade de ter estudado, né, ter feito uma faculdade com o auxílio, o handball ter proporcionado isso, né, para nós handbolistas, né? E isso é uma situação que acontece bastante, né, principalmente para a galera que já está há algum tempo já, de ter tido a oportunidade, né? E como é que foi essa questão da sua oportunidade aí, né, de ter feito uma faculdade? Como é que foi assim, todo mundo que no clube que você jogava tinha bolsa não tinha, era só alguns atletas. Como é que funcionou esse esquema para você? Então, quando nós saímos do colégio e todas foram fazer vestibular e tal, nosso treinador ele já estava com uma equipe na Universidade Católica de Pernambuco e fazendo uma equipe adulto feminino, né? E aí, algumas de nós passaram na Católica e conseguiram um desconto e bolsa para jogar handball. Particularmente, eu tinha feito federal, então eu fui fazer o curso de Educação Física na Universidade Federal, mas como minha equipe, minhas amigas todas estavam lá, aí ele foi pedir autorização para o diretor da faculdade que se eu pudesse jogar pela equipe, mesmo não estudando lá. E aí ele me autorizou. Então eu era a única que não tinha bolsa, porque eu tinha passado na federal, mas que fazia parte da Católica e tal. E aí representei bem a Católica, todo mundo honrou os 6 anos que ficou lá. Não, graças a Deus ninguém deu problema à instituição, correu tudo bem. Mas aí a gente está sempre dizendo isso para as novas gerações, né? Que a gente tem que ter sim o handball como um objetivo. Muitos pensam em chegar numa seleção brasileira, né? Representar o país jogando, mas a gente está sempre dizendo que meta, que ótimo, vamos sim tentar, mas se não for, que você nunca deixe o seu estudo, né? Porque é o que vai te guiar daqui para frente. Então, muitas aproveitaram bastante, né? Tudo que o handball nos oferece, né? Eu digo nos oferece porque são mais de 25 anos que o handball proporciona ou momentos, ou pessoas, ou situações, né? Um dos meus empregos, que eu estou há 16 anos trabalhando no colégio, foi exatamente o meu treinador na época, quando ele era técnico e era coordenador de lá, que me indicou como profissional. Então, o handball ele é responsável por muita coisa na vida, muita, muita, muita. De viajar um país inteiro, não só jogando, como arbitrando. Nossa, em que outra oportunidade a gente poderia, né? É verdade, né? O esporte ele realmente transforma a nossa vida, ele transforma, né, as oportunidades, né? Surgem oportunidades assim que às vezes a gente nem espera, né? Tanto de faculdade, tanto de emprego, né? Novas amizades, novos amigos, né? As viagens, né? Toda essa questão cultural, né? Que é muito importante também. A gente tem que frisar bastante isso, essa questão da educação, da cultura, né? Ô, Luana, você se lembra de algum jogo seu universitário, assim, algum brasileiro universitário que você falou assim, caramba, esse foi o meu jogo, jogando ainda? Você se lembra de algum que marcou ou não? Eu jogando, No jogando, né? universitário. Isso. Sim, olha, jogando nesse nível aí mais de adulto, tiveram momentos assim muito bons e tiveram momentos bastante assim, uau, nossa, quantos gols a gente levou mesmo. E é engraçado isso, porque sempre se dizia que era difícil o Nordeste chegar perto de equipes do Sul e do Sudeste, né? E a gente vê que aconteceu momentos da gente chegar lá entre as três equipes favoritas e também acontecer vezes de, meu Deus, o que é que a gente está fazendo aqui? A gente viajou tanto. Então, já levamos assim jogos de eu perguntar o que é que eu estava fazendo ali atrás no gol, que não é possível que eu não vou conseguir fazer uma defesa interessante, como acontecer de
o Nordeste conseguir fazer uma equipe forte. Também é de época, né? Essa história de atletas surgirem, né? Também material humano. E aí a gente ficar entre os três, assim, e ter atletas destaques. E foi bom. Agora, um momento marcante foi um campeonato brasileiro que a gente jogou em Santa Catarina e que foi pelo clube HCP da Paraíba, que eles montaram uma equipe do Nordeste, digamos assim, porque tinham atletas da Paraíba, tinha atletas do Ceará, atletas daqui de Pernambuco. Sabe hoje que essas meninas estão na seleção brasileira de handebol de areia? E aí a gente foi jogar esse Campeonato Brasileiro em Santa Catarina, e fomos ganhando e ganhando, e todo mundo, uau, esse time do Nordeste aí é forte e tal, né? E aí a gente chegou na semifinal. Imagina a semifinal, quadra cheia, contra o time da casa. E aí, Vi, tá fazendo zoada aí, ó. E aí, é, a quadra cheia, detalhe, metade da torcida estava torcendo o Paraíba, e a gente sem entender, como assim estão torcendo pra gente? Eram todas as equipes do campeonato torcendo pra gente, e só as pessoas da casa que estavam torcendo para a equipe da casa. Olha que esse jogo teve vermelho, saiu a canhota, levou vermelho. Outro vermelho, saiu a outra canhota. O pessoal, meu Deus, já ainda tem uma canhota. Aí tinha ainda uma canhota, que era a pernambucana. E aí ainda disseram, a goleira é canhota, eu sou canhota. Detalhe, a gente jogou tudo que a gente podia nesse jogo e a gente ganhou esse jogo de um gol apenas. E aí, no outro dia, era o quê? A final. Contra a equipe de São Paulo. Nossa, a gente perdeu, foi de 10 gols, foi 25-15. Claro, a gente passou uma semana jogando tudo, o último dia ninguém tinha mais nada para dar, tá todo mundo morto, quebrado. Mas a gente ficou tão feliz, parecia que tinha sido campeão. E aí teve 3 atletas melhores da competição, né? Eu também, foi exatamente nessa competição. Vou pegar aqui, tá bem pertinho. Aí foi nessa competição aí, ó, que eu fui a melhor goleira. Ah, que demais! Parabéns! Eu Que guardo bacana! aqui. E é isso aí. São histórias que não se acabam. Como é que tá hoje o handball feminino na Paraíba aí, no Nordeste, na região, nos estados mais próximos que você tem acompanhado, né? Como é que tá o handball Uhum. feminino? Então, me recordo bastante que na minha geração haviam muito mais equipes e muito mais competições. Isso é uma coisa que preocupa muito. Então, veja só, se eu jogava campeonato, uma Copa que tinha aqui em Pernambuco, a Copa Leão do Norte. Se a gente jogava a Copa Paraíba, na Paraíba. Se a gente jogava a Copa Natal, Copa das Dunas, lá em Natal. Se a gente jogava uma Copa em Mossoró, que também é lá no Rio Grande do Norte. Como é que hoje não tem todas essas competições e nem tem tantas essas outras equipes como tinham? A Liga do Nordeste era forte demais, porque tinha o time do Rio Grande do Norte, tinha o time do Ceará, tinha o time de Alagoas muito forte, tinha o nosso time. E hoje a gente não está vendo mais isso. A gente vê um Nordeste com um clube português, né, que representa bastante não só Pernambuco como o Nordeste. Eu acho que, na verdade, o Brasil todo já conhece bastante o clube português, né? Por ter essa tradição com o handball feminino. E hoje o esporte está chegando bastante nessa construção também com o feminino, né? Lá com Monique. E
E o que aconteceu? Quando começou o handball de areia a tomar uma nova cara Hum. e o Nordeste se abraçar com o handball de areia, né? E hoje a gente tem a técnica da seleção brasileira feminina é nordestina, é da Paraíba, né? Que é a Rossana. Metade da equipe é paraibana, tem atleta do Ceará, tinha atleta de Alagoas, acho que tinha duas do Rio de Janeiro, tinha atleta daqui de Pernambuco, que chegaram aí a fazer esse time campeão aí, né, da seleção brasileira de praia. Aí o que aconteceu foi que muitas atletas foram para o handball de areia e foram se afastando do handball de quadra. As mais velhas, na perspectiva de minimizar o contato, né? Porque nosso handball de areia não tem tanto contato, não. Na verdade, não tem contato nenhum, né? Não pode. E aí você evita lesão, evita se machucar, né? E também o que aconteceu? Abriram escolinhas, crianças pequenininhas jogando handball de areia, a coisa mais linda do mundo, girando e arremessando e fazendo gol de dois. E aí aconteceu isso, né? Essa transição e o handball de areia também levando muitos atletas a preferir jogar o handball de areia. Enfim, mas a gente vê que fica muito a desejar, as federações estão fracas, sabe? De se estruturar. A gente vê, por exemplo, uma equipe, uma federação de Aracaju, de Sergipe, né, que é bastante organizada, bastante que a coisa flui, a arbitragem, eles trabalham bastante para detectar talento de arbitragem, mas a gente fica procurando e as equipes de Aracaju, onde estão, né, do lado de Sergipe? Não aparecem como aparecem do Piauí, como aparecem, né, daqui de Pernambuco, enfim. Então, eu sinto que tem menos equipes do que na minha geração. Inclusive, a nível escolar, porque eu lembro de escola da gente participar de campeonatos e ir para o Geraldão aqui, que é como se fosse o Mineirão. Todos os estados têm um desse ano aí, né? Que tem quadra 40 por 20, que abraça vários torneios importantes, né? E hoje o campeonato escolar, que mesmo em Pernambuco, você vê 3, 4 escolas no campeonato escolar. Isso é bastante preocupante, porque como eles não conseguem ficar no nível daquelas escolas que dão bolsa e conseguem colocar os melhores atletas, eles não querem jogar os escolares porque o time dele é fraquinho, e aí eles fazem torneios pequenos, só com aquelas equipes mais fracas, sabe? E aí fica uma escola bastante forte, que ela não tem com quem jogar contra, e ela vai e joga campeonatos mais importantes. Essas atletas dessa escola jogam em algum clube, né? Ou no clube português, ou no esporte, né? Para poder jogar campeonatos, ligas Nordeste, ligas, campeonatos brasileiros e tal. Mas eu sinto isso, que tem bem menos do que tinha na minha geração. É uma pena, né? É uma pena. Infelizmente, é uma pena. A gente também percebeu isso aqui. Acho que, não, na verdade, a gente tem conversado com bastante pessoas do Brasil inteiro, né? E isso é uma fala meio que incomum da galera, né? Que realmente o número de equipes, o número de atletas, né? O número de campeonatos tem diminuído muito, né, ao longo dos anos, né? Inclusive a gente vê até algumas competições assim que eram super tradicionais, assim que, né, tinham assim anos de tradição, que levava assim milhares de atletas, né? E deixou de existir, né, em algumas capitais do Brasil, né? E Uhum. um diferencial que a gente vê em relação aqui, por exemplo, ao Nordeste, em relação ao Sul, Sudeste aqui, é realmente essa questão do handball de areia, né, meu? O número de praticantes aí, tipo assim, é absurdo em relação, por exemplo, que a gente vê aqui. A gente vê bastante equipes aqui, né? Mas a gente não vê tantas equipes assim, né? Tantos atletas de altíssimo, altíssimo nível, né? Como a gente tem aí do Nordeste, né? Realmente, o fato de vocês estarem aí na praia, né? O clima, e isso é realmente o que influencia muito, assim, pela sua experiência, ou é porque a galera realmente tem o dom, assim, tem o talento, se identifica mais?
Eu acho que as duas coisas, só que hoje já foi montada arenas, né? Em lugar que não é praia. Então, a própria faculdade lá na Paraíba, a Unip, montou a arena dentro da faculdade, que é para as meninas treinarem lá. Então, deixou de ser handebol de praia, acho que mudou o nome, handebol de areia, porque é na areia. Agora, não quer dizer que seja na praia, né? Mas essa questão do clima, de fato, é um torneio bastante grande que tem lá na Paraíba, né? Que é a Taça Kika de handebol. Inclusive, elas fizeram uma etapa com gente vindo lá da Argentina e tal. É, e tem esse nome em homenagem a um atleta de handebol, né? Que faleceu no auge da carreira. E aí elas fizeram essa Copa, essa taça aqui em homenagem a ela. Joguei, nossa, quantas vezes eu joguei essa Copa, é, sendo destaque, né, no gol, porque naquela época o goleiro, ele ia fazer gol e valia dois, então eu ia lá, arremessava, fazia gol, voltava, ia lá, voltava. Depois foi que mudaram a regra e colocaram o goleiro sai e entra o jogador de linha, né? Aí eu disse agora, né, depois que eu corri bem muito fazendo gol e, e tendo que voltar pro gol, aí a regra mudou, tá certo. E aí a gente vê um clima que as pessoas ficam embaixo no guarda-sol, vai lá, mergulha no mar, depois volta, bebe uma água, o jogo é o próximo, aí vai lá e joga, e volta, e se bronzeia, e brinca, aí daqui a pouco o jogo é o próximo. Tem esse clima, assim, bastante solto, assim, é muito interessante. Ô Luana, me conta essa parada que você falou aí que chamou muito a nossa atenção aqui, que é essa questão das escolinhas do handball de Ô, areia Gui, aí, traz um carregador do meu celular, tá lá no quarto. essa questão do handball de areia, as escolinhas, né? Como que é essa Sim, sacada aí? Conta um pouquinho pra gente carregador do meu celular, tá lá no quarto. Agora recente teve uma postagem no Facebook da Rossana, né, que é a técnica da seleção brasileira de praia, e ela é lá da Paraíba, né? Então, ela já postou volta aos treinos e tal, né, que todo mundo naquela ansiedade da pandemia. E mostrou as criancinhas tudo de máscara, na areia treinando, a coisa mais linda, assim de criança, assim. Então, eles no fazem lá também uma etapa, né, da Taça Kika para os pequenininhos, um mini handball. E aí a gente vê os meninos pequenininhos jogando, eles fazem como é o nome? Uma barra menor, mais baixinha para eles, é muito legal. Que demais, que demais. Ô Luana, e aí depois você continuou jogando na adolescência, entrou na fase adulta, e aí você começou a apitar, começou a ter mais oportunidade, né? Quando que foi que você, assim, caramba, assim, pô, meu, que parada louca esse negócio da arbitragem? Quando que caiu a ficha, assim, que você poderia virar realmente uma árbitra, que poderia atingir grandes graduações? Quando que foi, assim, que caiu a ficha? Falou assim, nossa, meu, puta, esse negócio aqui pode me dar mais, eu posso ir um pouquinho mais longe, posso colher frutos, posso, né, ter outras oportunidades. Quando que caiu a ficha em relação à arbitragem? Então, acho que o esporte dá isso pra gente, né, só ver se eu consigo. O esporte, ele dá isso pra gente, né, de você estar sempre, como é que eu posso dizer? Eu sou muito competitiva, eu não gosto de perder, eu não gosto de perder nem tirando pau ímpar. Pau ímpar, brincando, eu não gosto de perder. Então, quando eu entrei na arbitragem, eu entrei e dizia, se for para entrar, eu quero ser boa nisso aí. Então, me lembro de cenas, de ações que você fica sem saber usar as mãos. Era isso, eita, mas não era esse gesto, era aquele, né? E você apitar uma falta para lá e botar os dois braços e o treinador gritar: lateral pra gente. Eu, não, professor, foi falta. Mas você tá com dois braços. E aí eu
caramba, são muitos detalhes. Na época que eu comecei, ainda tinha aquele cartão que a gente colocava no bolso para anotar quem fez o gol, e era um atrapalho, caneta, papel, apito, era mais difícil. Ai, e aí, é, e aí eu ficava de fato mesmo estudando, anotando, igual eu fazia quando eu jogava, que eu ia para a quadra assistir jogo de adversários para saber a possibilidade do arremesso. E aí, se ela arremessou 10 bolas, das 10 bolas, 7 foi ali eu vou pegar. Então, eu fazia um organograma, digamos assim, do adversário. E na arbitragem foi da mesma maneira. Então, eu assisti muitos vídeos, eu lia bastante para poder interpretar aquilo que a gente lê. Me cobrava bastante nas provas, toda a competição, campeonato brasileiro que a gente ia, me cobrava bastante nas provas para tirar notas boas. De fato, para a gente foi muito importante mesmo essa vivência. Então, imagine você com 25, 26 anos, né, já morando só, e aí vai, viaja, recebe uma grana, poxa, vou investir essa grana, né? Vou fazer isso, fazer aquilo, então é legal, vamos continuar porque a gente consegue. A minha dupla, ela veio do interior, então ela tinha também que se bancar. Então, para ela era bastante importante, ó, dupla, vai ter aí um brasileiro, a gente vai ganhar uma grana, então bora. E aí a gente se virava para botar pessoas para substituir a gente nos trabalhos, aquela coisa toda para conseguir viajar uma semana, né? Não é fácil, mas você vai ali e tal. E aí a gente sempre conseguiu, graças a Deus, nunca negou uma competição, uma convocação, né? E honramos todas elas, graças a Deus, nunca criamos nenhum problema em jogo. E isso aqui nos deixa bastante feliz, né? Você chegar numa quadra, o Nordeste já começou a ver a gente como árbitra, porque conhecia como atleta. Caramba, você está apitando, que massa, né? E aí também tem outro respeito. Ah, foi um bom atleta, com certeza vai ser um bom árbitro, de boa índole, digamos assim, né? Então, eu apitava jogos e quando eu errava algum lance, eu já botava a mão aqui, a pessoa que estava lá no banco dizia, caramba, eu conheço Luana de jogar, com certeza ela está sendo honesta. Aí eu fazia assim, ó, sabe, Adriana, aquele apito que fala quando você apita, a bola entra. E você faz assim, nossa, desculpa. E a pessoa faz, valeu, Luana, né? E, e com atletas também que jogaram comigo e que ainda continuam jogando quando eu comecei a apitar, dizia, pô, tu vai apitar um jogo meu, tipo, tu jogasse comigo. Então, eu apitei jogo na Liga Nordeste desse time HCP, que metade delas jogaram comigo. E eu ter que apitar o jogo e ter que ficar exatamente sem interferir a amizade com o jogo, né? E ali apitar sério e as meninas vinham, Luana, vê aí que ela tá fazendo isso. E eu ali neutra, né? Para não mostrar que, pô, eu conheço essas meninas todas, né? E aí tinha aquela história do respeito, a maneira de falar com a gente, já porque conhece. Professora, preste atenção, a número 10, ó, ela tá puxando minha camisa, tá? Vou olhar, né? Porque o atleta, ele tem o direito de conversar com a arbitragem, depende da maneira como ele se coloca, né? Ele tem sim dizer, professora, dá para olhar isso aqui, por favor? Eu vou olhar com mais carinho, mais atenção. E, e assim, em várias vezes, ver a gente tá na arquibancada e o atleta chegar e diz, você vai apitar o meu jogo? Tipo, é o próximo jogo, você que vai apitar meu próximo jogo? Aí, sim, vou apitar o próximo. Ai, graças a Deus. Isso assim, para mim, pagava bastante todo o trabalho que a gente fez, toda a dedicação, né? De a federação confiar na gente para apitar uma final, né, de clássico nordestino, masculino adulto, e aí a gente levar o jogo numa boa. Então, acho que o tempo da arbitragem foi bastante
importante, bastante satisfatório. É isso aí. Continuaria bastante, mais uns 10 anos, né? Se minha dupla da confederação, né, a Geisiane, não quisesse seguir outro caminho. Mas aí ela ficou bastante feliz, porque ainda eu continuo. E ela fala assim, tu é danada, né? Tem uma galera com a Daqui a gente aqui. pouco, Pode falar. daqui a pouco faz 50, né? Esse ano eu já fiz 42. E ela faz, daqui a pouco tu faz 50 e tu não para, é? Ó, tem uma Agora que galera o Master tá ficando animado. Tá ficando, a gente já vai falar do Master já daqui a pouco já. Olha só, tem uma galera com a gente aqui, ó, o Eduardo, a Victória, DN Negrete, pessoal de CSE Cordeiro, o professor Tel tá com a gente aí, a Cimeia, tem uma galera aí com a gente. Galera, eu já até me perdi aqui, tinha pergunta aí, eu acabo passando aqui para trás, me desculpa aí. Coloca aqui de novo, por gentileza, aí a gente compartilha aqui com todo mundo, tá? Ô Luana, a galera sempre pergunta assim em relação à arbitragem feminina, né? Porque, infelizmente ou felizmente, a maioria dos árbitros ainda são homens, né? Ainda são homens. Isso no Brasil e no mundo é assim, viu? Não é só aqui, não é só no Brasil, não é só no Nordeste, não é só no Sudeste, né? No mundo como um todo, né? A maioria dos homens são árbitros em relação à mulher, tem uma quantidade assim significativa, né? Por que você acha que às vezes as meninas às vezes não aderem à arbitragem feminina? Você acha que é porque elas realmente assim não se identificam com essa questão da arbitragem? Elas acham que é meio assim, é difícil, porque tem teste, tem provas. Por que você acha que as meninas às vezes não aderem tanto à arbitragem, igual aos homens? O que você acha que falta para as meninas para incentivar mais elas? Eu acho que o futebol ele influencia o quadro dos esportes no nosso país, né? Então, se tem muito mais tempo para a TV, para o futebol, do que para qualquer outra coisa no nosso país. E aí, em relação à arbitragem, a gente vê que a demanda para cima da arbitragem é forte. Estão sempre ali para mostrar o erro do árbitro, o árbitro está sempre ali sendo sacrificado. É mais difícil ver elogios e qualificações. Nossa, o árbitro ali ele foi perfeito, né? E eu acho que isso mexe com a questão do sentimento do sexo feminino, né? O sexo feminino é mais assim, aconchegante, mais. Nem sei qual outra palavra usar, e que de fato não é fácil entrar na arbitragem. Não é fácil. E talvez muitas atletas que estão do lado da quadra percebam o comportamento dos atletas com os árbitros e dizem, Deus me livre estar no lugar deles, né? E aí, quando a gente começa, de fato, não é fácil, né? Os técnicos, eles caem em cima, e aí você tem que ter uma personalidade muito forte para dizer, ó, cara, tu vai deixar eu começar ou tu vai me aperrear até quando? Então, eu tô começando, calma, né? Claro que vai ter erros. E eu me lembro bastante que eu fazia assim, professor, o senhor quer o apito? Porque veja só, eu estou começando a apitar, estou querendo acertar. O senhor só faz me aperrear, então oriente sua equipe, que eu vou chegar lá. Calma, né? É que a gente apitava o mirim, o infantil, né? Quando você está começando. E aí eu dizia, caramba, a minha meta é tentar que o treinador se esqueça de mim, né? E quando chegou nesse nível de fazer o curso de arte nacional, era justamente isso que a gente ouvia. Gente, o árbitro ele tem que passar ali impercebível, porque ele está ali só para dizer, olha, a gente quer dizer que o jogo, isso pode e isso não pode. Somente. Então, quando o árbitro começa a aparecer muito, a torcida começa a gritar muito, porque ele fez, alguma coisa está errada. E aí, então, a gente, quando eu dou palestras, que muitos técnicos procuram justamente para a gente conversar com as atletas sobre futuro, essa questão, né, para motivar elas para estudarem e tal, eu também falo da arbitragem, para dizer, olha, vocês podem sim formar duplas e fazer o curso de árbitro, também é outro caminho que está sempre deixando a gente perto do handball.
mas não é fácil. Eu também percebo que poderia ter mais chamada, né, das próprias federações em promover os cursos, dizer queremos meninas, porque quando nós entramos na Confederação Brasileira, a gente já ouvia isso. Gente, eles querem meninas, estão loucos para que cheguem meninas. Então, a gente entrou fez o curso de arbitragem, logo, 2, 3 anos depois, a gente já estava fazendo curso nacional, e já estava sendo nacional, depois já fazendo curso internacional, subindo para Nacional B. Uma coisa assim, tão veloz, que eu disse, nossa, eles querem mesmo. Então, já que eles querem, vamos abraçar a causa, né? Vamos honrar esse querer, digamos assim, né? Mas aí, para aí você ter a ideia que nesses 10 anos ou mais de arbitragem, eu não consegui ter pessoas ao redor para, no caso de Geisiane parar, eu encontrar outra menina, né? Hoje, quem está mais próximo do nível de nacional perto de mim é Viviane, que é do Rio Grande do Norte, né? Tentei também negociar com ela, que tal a gente formar uma dupla, mas ela está exatamente nesse sentido de handebol de areia, né? Lá no Rio Grande do Norte, em Natal, caramba, é muito handebol de areia também, que já aqui em Recife já não tem tanto handebol de areia como tem na Paraíba, em Natal e no Ceará. Aqui tem mais a quadra, o handebol de areia aqui é pouco, então deu esse... Nem eu vou me juntar com ela para a areia, nem ela vai se juntar comigo para a quadra. E termina que eu não consigo no Nordeste, porque no Nordeste pensar numa pessoa que estivesse mais próxima, né? Porque aqui é muito perto, de Pernambuco para o Rio Grande do Norte são 3 horas, de Pernambuco para Paraíba são menos do que 2 horas, para Alagoas são 4 horas, e aí nesse redor, né, não tem mulheres apitando. Então, é um caso, de fato, a se pensar, a se construir, as federações motivar meninas que jogaram ou que jogam a querer ser árbitra, fazer curso, né? Ficam assim à mercê de esperar se tiver o estralo, né, da adolescente de querer e tal. Mas eu acho que se tivesse uma chamada, se tivesse uma coisa assim, ó, que tal, vamos experimentar, eu acho que chamaria mais. Porque hoje, se a gente olhar ao nosso redor, acho que deve ter aí umas 6 ou 8 duplas, não é, Adriano? No Brasil, femininas. Santa Catarina tem algumas, né? As meninas do Paraná, São Paulo. Não mais que isso, não é? Tá nessa faixa aí de que tá ali a nível nacional, tem bastante, é pouca. Infelizmente ainda é pouca. Tá nessa faixa aí mesmo que você falou, né? E é bem triste, né? A gente realmente a arbitragem feminina precisa realmente de mais meninas estarem mais adeptas, né? Porque realmente aqui no Brasil a gente tem essa carência, né, de meninas atuando como árbitras, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento da modalidade como um todo, né? Quanto mais árbitras tem, maiores serão a qualidade delas, né? E todo o processo aí, a gente cria aí uma sequência de desenvolvimento da arbitragem feminina, né? Mas é bom a gente estar refletindo sobre isso, né? E até falando aqui, porque tem bastante meninas aí jovens que seguem nossas redes sociais, que realmente é legal elas saberem disso, né? Que existem esse caminho da arbitragem feminina, né? Que tá aí você como exemplo de ter viajado o Brasil inteiro, ter grandes oportunidades, né? Ter sua profissão, ter tudo mais, né? Com a arbitragem, com a carreira de atleta também de handball, né? E isso é muito gratificante, né? Luana, e uma perspectiva muito legal que está acontecendo agora nos últimos 4, 5 anos para cá, até um pouquinho mais, né? É essa questão do handball master, né? A galera que jogava nas antigas e parou, aí não tinha quem jogar, e todo mundo, cada uma foi para um lado, casou, filho, e aí de repente, assim, nos últimos 4, 5 anos, até um pouquinho mais aí, né? A gente viu uma nuvem assim da galera voltando, migrando de novo, né? Com regras adaptadas, né? Com algumas questões Mais ou particulares. menos. Mais ou menos. A regra adaptada que eu falo assim, a questão do Mais ou tempo. menos que quando entra na quadra é guerra.
É guerra. Como, como que você vê essa questão do Handball Master aí no Nordeste, aqui é Handball Master no Pois Brasil? é. O Master feminino tem muita Aí, galera jogando, tem muita. Conta aí pra gente. é, aí você vai se surpreender. Por quê? Como eu fui goleira, o goleiro ele precisa estar treinando para manter a velocidade de reação, para defender as bolas. Então, quando a gente voltou a jogar, eu não conseguia ir aos treinos por questão de trabalho. E tinha outra menina que era goleira e estava lá treinando. Então, eu conseguia fazer meus treinos de condição aeróbica, ia para a academia e tal, mas não treinava no gol. Quando eu fui para o gol, foi um horror, né? Nossa, minha gente, não tem condição. E assim, como eu fui muito dedicada, fui muito, né, entregue mesmo à posição de goleiro, eu fiquei bastante triste, tal. Aí disse, não, Luana, faz o seguinte, tá faltando atleta, joga aqui na ponta, tu é canhota, joga aqui na ponta e vai ajudar a equipe. Eu, tá certo. Nessa história de ajudar a equipe, tome Luana correr, tome bola e tome gol. E aí o Olha! pessoal, meu Deus, Luana fazia gol mesmo quando jogava na areia e tal. Ai, vamos continuar com Luana ali na ponta. Resumo da ópera. Nesses 8 anos que a gente está jogando Master, adulto assim, dos interiores e Master, que eu estou jogando na ponta direita, porque eu sou canhota. E aí, fui para campeonato brasileiro lá em São Paulo, aquele cup que eles fazem lá em São Paulo. E aí fomos jogar na Argentina com a equipe Master. Aí, goleadora, olha só, artilheira Master, lá na Argentina. Que Resumo da ópera, ninguém me deixou voltar pro gol, fica aí na linha que... Porque é aquela questão, você chegar nos 40 anos, né? Eu já tenho 42, aí tem gente que está com 45, tem gente que não está com a condição física tão boa, né? E aí, se você está numa condição boa, você vai embora, parece que você é o melhor do mundo. Por quê? Muitas mais pesadas, né? E aí teve um campeonato que a gente jogou fizeram uma Liga Nordeste Master, e veio um time da Bahia, e a mulher da Bahia fez assim, essa número 23 aí, ela não tem 40 anos, não. Aí eu olhei assim pra minha camisa, aí ela tá falando de mim, ela tá falando de mim, aí eu olhei assim, ela, não faça isso não, você não tem 40 anos. Aí eu fiz assim, realmente, eu não tenho não. Aí ela, tá, olha aí, tá vendo, eu não disse que tem um gato no time. Aí eu disse, eu não tenho 40 não, eu tenho 41. Aí eu tinha 41. Aí ela fez, como assim? Eu sei que lá no intervalo do jogo eu abri minha bolsa, tem meu documento, mostrei a ela, eu tenho 41. Ela, minha nossa. Aí eu disse, bom, se todas estão voltando e não tem tanto preparo físico, então vamos embora. E aí eu fico sendo o coringa do time, de jogar na ponta, correr em contra-ataque, fazer gol fácil, sozinha. Ninguém corre, ninguém me pega. Eu vou lá e faço o gol. E aí, nessa história de estar correndo, treinando na linha, também me ajuda para a condição de árbitra, né? De apitar jogo adulto masculino e correr o jogo todo e conseguir se manter no jogo sem cansar, né? Ó, a Sandra mandou aí um arrasou, o professor Tel também, o Jairson está com a gente, Zé Ricardo, que demais. Cara, que loucura essa parada. Então agora você é titular absoluta na ponta. Então começou no gol, virou árbitra, voltou para a linha e agora de ponta É, artilheira e a melhor é. velocista. Já me botaram o apelido de Luana Papaléguas.
Que demais. Ô, Luana, ainda até tô aqui a bochecha já. Ó, é, seguinte, uma, que demais. Olha só, planos para os próximos meses agora, para os próximos anos, né? Como é que tá a questão do Covid aí na cidade, né? Ainda tá com bastante caso, não tá? Diminuiu, o pessoal tá mais consciente, tá se cuidando, os treinos estão voltando, não estão voltando. Como é que tá o handball aí? Então, a minha equipe, né, o Nóbrega Master, a gente voltou há 2 semanas fazendo treino funcional e aeróbico. Aqui a gente tem um parque chamado Parque da Jaqueira, que tem uma pista ao redor dele todo, de 1 quilômetro. E aí o treinador faz uns exercícios funcionais e depois a gente dá uma corridinha ali de 5 quilômetros, mas todo mundo de máscara, né? E a gente vê que no parque todas as pessoas que estão ali se exercitando estão de máscara. E o que acontece? Semana passada a gente teve reunião da federação, né, aqui com os árbitros, e foi dito que a federação vai querer fazer o campeonato adulto masculino, tá? E que a gente já se preparasse e tal, que vai arbitrar o campeonato. E todo mundo perguntando como que seria a questão dos atletas na quadra, como que seria isso, torcida e tal. E aí eles disseram que não vai poder ter torcida, ninguém vai poder vir para os jogos, a não ser os atletas. E que também, tipo, se o jogo for às 14 horas, que essas duas equipes cheguem 20 minutos antes apenas, já se aquece, prepara para o jogo. Terminou, vai ter que ir embora, não vai poder ficar. E aí, próxima equipe, o jogo está marcado de qual hora, e tem que chegar 20 minutinhos antes apenas e ficar espalhado na arquibancada justamente para não ter essa aglomeração, né? Então, está voltando aos poucos, a gente vê que os esportes, natação já tinha voltado, os esportes de menos contato, né? Podendo também voltar e fazer treinos individuais, mas assim, é complicado porque Pernambuco não está numa decrescente, ele está estável, ou seja, ainda está tendo casos e muitas pessoas estão com medo, preocupado, né? Porque se voltar a ter aumento, vai ser um tiro no pé, né? O que foi liberado vai ter que voltar de novo e é o que ninguém quer que aconteça. Então, as escolas também estão bastante preocupadas, né? Eu trabalho em 2 escolas, uma eu sou professora do ensino fundamental 2 e do médio. Na outra escola eu estou na coordenação do departamento esportivo. E a gente vê que 70% dos pais dizem que não vão mandar os seus filhos, só vão mandar quando tiver a vacina. Então, isso quer dizer que a gente vai voltar agora em outubro com o ensino médio, mas que vai ter ali 10 alunos no máximo, os demais vão estar em casa, né, assistindo essa aula de maneira híbrida, né, que eles estão chamando. Mas assim, ainda é tenso, o clima é tenso. Você vê, muitas pessoas estão indo à praia nesse desespero de, ai meu Deus, nunca mais eu vi o mar, mas a gente vê que boa parte faz assim, rapaz, eu prefiro deixar o mar para quando a gente tiver com a vacina. E, de fato, muitas pessoas não vão. A gente aqui, que viaja muito, eu e meu esposo, somos muito praieiros, a gente não foi à praia desde o início da pandemia. E a gente vai continuar sem ir, porque é É, exatamente onde tem muita gente, né? Então, preferimos não arriscar. é isso aí. Ô, Luana, aí, ó, embaixo no Instagram, tem uma parada dos filtros, meu. É uma carinha redonda. Dá uma Ah, clicada aí. Acha um filtro legal aí. Eu aprendi isso vai fazer acho que um mês e meio.
E aí você escolhe um filtro aí, ó, vai fazer um efeito bem louco aí. É muito massa essa parada aí. Olha, o seu tem uns filtros diferentes, pô. Que da hora. Olha, olha aí o meu quadro de carnaval aí no fundo, tá vendo? Porque aqui o carnaval é tão importante quanto o handebol. É verdade, é verdade. Vocês têm um bloco aí muito legal, super famoso aí, né? Que vocês são fundadores, né? E é muito legal É, mesmo o carnaval aí, é demais. Ô, Luana, faltam uns 4 minutinhos pra gente ir pra gente encerrar aqui, vai fechar daqui a pouco o nosso tempo, né? Realmente, essa questão do Covid, igual você estava falando, realmente a gente tem que se cuidar, né, galera? Os números caíram bastante aqui já, né, no sul, no sudeste, mas ainda o jogo não acabou, né, galera? A gente tem que ter essa consciência que a gente tem que se cuidar, a gente tem que prevenir, a gente tem que evitar realmente seguir todo aquele protocolo lá que a gente tem seguido ao longo da pandemia, né? Para que a gente realmente diminua os números assim, até lá a gente consiga realmente ter uma vacina, né? Para que a gente consiga voltar nas melhores condições possíveis, né? E isso é muito importante para todos nós, né? E a gente handbolista que ama essa modalidade, está ali sempre praticando, sempre a gente sente muito, mas a gente tem que dar uma segurada aí, né? E isso é muito importante, né? Luana, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para as meninas que estão aqui com a gente, as meninas que jogam handball, as meninas que almejam até uma carreira como árbitra, como treinadora, né? Queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, falando, incentivando elas aí em relação à prática do handball, à construção de uma carreira e assim por diante. é isso aí, meninas. Somos e podemos ser o que quisermos ser. Vamos embora. Esse handebol é muito maravilhoso. Seja atleta, viaje, passeie com essas pessoas, façam amizades, não parem de estudar nunca. E entrar na arbitragem também é outra maravilha. Maravilha. Amizade no Brasil inteiro. Eu acredito que no Brasil inteiro, onde eu for, eu der um telefonema, tem uma pessoa do handebol lá para atender. E isso é muito gratificante mesmo. Olha, a gente. Por isso que eu não consigo me afastar desse handebol, porque as coisas boas que ele nos proporciona é fantástico. Então é isso. Não saiam de perto, se aproximem ainda mais, que vocês vão entender tudo isso que eu estou dizendo. É verdade, galera. É muito massa. O Tem handball. gente, tem gente, tem gente que sai de São Paulo para vir a show em Pernambuco e encontrar amigo árbitro. Veja só, né? É verdade, é verdade. Nossa, que bacana, boa lembrança, né? A gente foi no show do Aerosmith, aí o Aerosmith, e aí foi muito legal, aproveitamos, passeamos aí. Nossa, e tem ainda lá aquela casa de shows? Classic Hall, casa de show fantástica. E a comida, então, maravilhosa aí, né? Pelo amor de Deus. Né? Como é que chama aquele restaurante que a gente foi, aquele almoçamos lá? No alto, assim? Na praia, na praia, Não. foi. E eu lembro mais, porque era num bairro assim comum, um É. barzinho de cantinho, bem tranquilo. Não lembro o nome do bar. Nossa, que Seu esposo delícia. deve lembrar. Luana, é isso aí, querida. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Falta um minutinho para encerrar aqui. Queria te agradecer mais uma vez, do fundo do coração. Foi demais poder estar aqui com você, bater esse papo, trocar uma ideia, né? A gente falar um pouquinho da arbitragem feminina, o handball feminino, o handball do Nordeste, né? E isso é muito legal, muito gratificante. Queria agradecer mais uma vez, tá bom? Deixa um abraço para todo mundo Eu aí. que agradeço também. E nós estamos muito felizes de estar aqui com você hoje, viu? Muito obrigado, tá? Tchau, tchau. Um beijo. Valeu. Valeu, querida. Obrigado. Até mais. É isso aí, galera. Esse foi o nosso bate-papo de hoje com o handbolista. Toda quinta-feira aqui nós temos um quadro sensacional com um handbolista muito especial, trocando ideia com a gente, beleza? Ó,
Toda segunda-feira, 8h30 da noite, aula ao vivo lá no YouTube, 8h30 da noite, Handball Ação, Handball Action, 8h30 da noite, uma live de 30 minutos, beleza? E toda quinta-feira, aqui no Handball, bate-papo com o handbolista. Beleza, galera? Deu tempo aqui, vai fechar já. Grande abraço a todos e se cuidem, o jogo ainda não acabou. Valeu, professor Theo, Alonso, o Guerra, toda a galera que teve com a gente aí, tá bom? Grande abraço a todos. Valeu, galera. Valeu, se cuida aí e a gente se vê. Valeu, galera. Grande abraço a todos. Valeu!